nós temos conquistado, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldades, mas nós sabemos que é a tua boa mão, é o teu favor, é a tua graça, é a tua fidelidade que tem nos mantido em pé, Pai. Por isso eu coloco aqui cada família representada, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada jovem, Pai, que tem entendido esses princípios, que tem consagrado, que tem ofertado, que tem sacrificado, Pai, muitas vezes, os seus recursos, as suas vidas, diante do teu altar. Eu declaro aqui, Pai, revelação dos céus sobre a vida de cada um. Eu declaro que cada um aqui, Pai, vai receber uma devida porção de revelação, e debaixo dessa revelação, eles vão crescer, eles vão avançar. Eu profetizo aqui, no nome de Jesus, sendo derramado dos céus, ideias de negócios, ideias de avanço, de conquista. No nome de Jesus eu declaro, Pai, eu declaro, o teu povo vai avançar de uma maneira abundante. No nome de Jesus eu oro aqui por aqueles que hoje estão desempregados, Pai, que o Senhor venha dar uma colocação no mercado de trabalho, que o Senhor possa trazer na vida deles, Pai, todo tipo de provisão necessário para manter suas famílias. Eu oro aqui por aqueles que já estão trabalhando, que eles possam ter um espírito de excelência. Eu oro aqui por profissionais liberais, vendedores, empresários, que da mesma maneira eles possam comer o melhor dessa terra. E se você crê, diz um amém, dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Quem aqui está com expectativa sobre a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a história de nossas vidas, amém? Talvez você veio aqui hoje, até mesmo meio forçado, você não queria vir, você estava em dúvida se você viria ou não, alguém te convidou e você resolveu vir, você nem sabe muito bem por que está aqui, nessa igreja, com nome de sorveteria, com uma prancha de surf no altar. Mas vou te dizer uma coisa, como um profeta, como um homem de Deus, você veio aqui hoje, porque Deus, Ele quer marcar a história da tua vida hoje nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer se revelar a ti hoje. Você vai ter revelação que vai mudar a história da tua vida. Quem crê diz amém. João 13, a partir do versículo 1, fala assim, coloca lá no telão. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou-se as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, se há dessa maneira, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, mas o todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças por mais uma noite, mais um dia aqui na tua presença. Estamos aqui com nossos corações derramados, Pai, ansiosos pela tua palavra. A tua palavra é que nos alimenta, Pai. Assim como o nosso corpo físico
ele desfalece se não tiver um alimento físico, material. A nossa alma e o nosso espírito também da mesma maneira desfalece se não tiver esse alimento. Por isso nós te pedimos, Jesus, não leve em conta as nossas falhas, não leve em conta os nossos pecados, não leve em conta, Pai, aquilo que nós somos, mas leve em conta o teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai, onde nós somos justificados e somos lavados pelo teu sangue e no teu sacrifício. E nós te pedimos, Jesus, revela dos céus agora, do trono de Deus, do trono da graça de Deus, a tua palavra. Nós declaramos aqui que cada coração aqui presente hoje, cada mente, cada coração é uma terra boa e fértil para receber a palavra como uma semente. A tua palavra é uma semente boa, ela não tem erro, ela não tem falha, mas muitas vezes o nosso coração é uma terra dura, é uma terra seca. Por isso, no nome de Jesus, nós profetizamos aqui, que cada coração aqui hoje é uma terra boa, frutífera, e o Espírito Santo, Ele está trazendo uma chuva aqui, a água de Deus, para regar as nossas vidas, e essa palavra, profeticamente, ela vai frutificar, e vai multiplicar em nossos corações, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, não para a nossa glória. Eu como pastor, eu me desvazio nesse momento de toda a honra, de toda a glória. Eu não sou digno de estar nesse altar, eu não tenho capacidade de mim mesmo de pregar a Tua palavra, mas Santo Espírito de Deus, tenha liberdade nesse púlpito, nessa igreja. Tu és o único Espírito que tem o direito legal, espiritual, de se manifestar, de agir, de transformar, de fazer o que quiser. Nenhum outro espírito, espírito humano ou espírito das trevas, tem poder nesse lugar. Nós amarramos agora a boca, amarramos todo espírito que não confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós damos ordem a anjos do Senhor agora, que recolham, Pai, toda palavra negativa, todo feitiço, todo encantamento que foi levantado nesse dia de hoje, Pai, toda guerra espiritual agora, Pai, anjos de guerra dos céus, Senhor, agora com espadas desembainhadas, travando essa guerra, limpando o céu sobre as nossas vidas. Espírito das trevas, potestades que estão sobre a região de Jaraguá do Sul, nós damos uma ordem agora no nome de Jesus, bata em retirada desse lugar. Um círculo de fogo agora, de anjos do Senhor, está sendo traçada a 1 quilômetro dessa igreja, a um círculo de fogo, de anjos do Senhor, e dentro desse lugar, é um lugar de liberdade para a palavra de Deus, é um lugar de liberdade para o agir do sobrenatural. Nós profetizamos hoje aqui, sinais, prodígios, maravilhas, no nome santo de Jesus. Se você crê, diz um amém. Glória a Deus. Evangelho de João. Eu tenho um grande amigo também chamado João, um amigão meu, que ele fala assim, às vezes a gente pergunta para ele, como é que tu está, João? Ele fala assim, só pela graça. Você deve conhecer também, né? E eu estou aqui só pela graça, amados. Tem dia que é só pela graça. Tem dia que o inferno se levanta de uma maneira que a gente acha que não vai conseguir. Mas glória a Deus que nós temos a graça de Deus sobre nossas vidas, amém? E se eu estou aqui hoje é pela graça de Deus. Amados, eu preguei semana passada, se você estava aqui você deve lembrar, se você não estava, você vai entrar no nosso Instagram, @BolaDeNeveJGS, essa pregação está lá gravada. Eu preguei sobre as mesas de Jesus. A palavra da semana passada foi que Jesus, ele nos chama à mesa com ele. Jesus, ele costumava a ministrar os seus discípulos, o povo, na mesa. É claro que tinha algumas pregações que eram em público, né? As multidões, é claro que não daria para chegar à mesa, mas quando Jesus tinha intimidade com seus discípulos, geralmente ele estava numa mesa. E Jesus, ele nos chama para a mesa, ou seja, ele nos chama para um lugar de intimidade. E estudando a palavra de Deus, alguns livros, alguns vídeos que eu vi na internet, me chamou muita atenção que várias passagens Jesus ensinou por meio da mesa,
ou Jesus estava sentado com seus discípulos à mesa, ou Jesus usava a imagem da mesa como uma metáfora, como uma história para ensinar os seus discípulos, amém? Pregamos domingo passado sobre a mesa do perdão, a mesa da graça e a mesa da honra. Jesus, ele quer nos ensinar sobre perdão, graça e honra, amém? Como eu te falei, essa pregação está gravada lá no nosso Instagram, tem um link lá que vai te levar para o YouTube, você pode assistir não só essa, mas várias outras pregações que nós pregamos aqui no domingo. Eu quero falar aqui hoje sobre mais 4 mesas, são um total de 7 mesas que Jesus, ele nos ensina sobre alguma coisa. Vocês estão comigo? Eu vou falar das 3 primeiras de uma maneira bastante acelerada, porque o que eu quero falar é sobre a última, porque essa última mesa, ela resolve um problema que nós vivemos como igreja, que eu e você como cristão, nós vivemos, e que se nós não tomarmos cuidado, nós saímos do propósito de Deus, e muitas vezes nós desagradamos Deus, e muitas vezes nós entristecemos Deus, porque nós não tomamos cuidado com isso. Rapidamente eu vou falar sobre a 4ª mesa, que está lá em Lucas 10:39, 10:42, Lucas 10:42, eu vou botar rapidamente o versículo ali, só para você poder anotar, e vou falar rapidamente sobre essas mesas, amém? Lucas 10:42, a palavra de Deus fala assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pode deixar esse versículo ali. Essa mesa, amados, Jesus, a história conta aqui em Lucas 10, que Jesus, ele chega numa casa, tinham 2 irmãs, Marta e Maria, e essas 2 irmãs tinham maneiras diferentes de tratar com Deus, a sua vida com Deus, e com Jesus, assim como nós, né? Ninguém aqui se a gente pegar aqui, devemos ter quase 200 pessoas, 180, nós somos todos diferentes, nós temos maneiras diferentes. A irmã Marta, ela vai trabalhar, Jesus chega para almoçar, a palavra de Deus fala, Maria, ela está aos pés de Jesus, então você tem que imaginar, né, quando a gente fala aqui de mesa, que pode não ser uma mesa tradicional como nós temos hoje, o povo oriental, eles tinham também o costume, havia mesas, mas algumas refeições eles faziam no chão, sobre uma toalha, almofadas, e Jesus chega nessa casa, tinha ali outras pessoas, Jesus senta nesse espaço de mesa, e Jesus começa a falar, começa a ensinar, e Marta, ela vai lá e começa a preparar a comida e tudo mais, e Maria, ela senta aos pés de Jesus, e ela fica focada naquilo que Jesus tem para ensiná-la. O que acontece é que Marta fica bravinha, né? Diz: poxa vida, Jesus, faz alguma coisa, olha a minha irmã, eu estou aqui me matando, porque você não manda ela vir aqui. Jesus fala assim, né? Maria, ela escolheu a boa parte, e Jesus fala que essa parte não pode ser tirada de ninguém, amém? Aí que dá a chave de revelação. Essa boa parte, querido, é a intimidade com Deus. É claro que Jesus, ele precisaria comer, ele foi ali para ceiar, ele foi ali para comer, né? Jesus não está dizendo que nós não devemos trabalhar para Ele. A obra de Deus é feita por servos e servos que são filhos, na verdade, que servem ao Senhor. Só que nós nunca podemos esquecer que existe a boa parte de Deus, que é o momento de intimidade, amém? Nós vamos nos cansar e vamos ficar murmurando como Marta, quando a gente não presta atenção que algumas vezes a gente vai ter que separar um tempo para sentar aos pés de Jesus e ouvir e ter com Ele essa boa parte, amém? Se você só servir e não tiver tempo com Deus, vai ser quase com certeza que você vai ficar igual Marta, fazendo as coisas ali de maneira emburrada, murmurando, e ai meu Deus do céu, e reclamando das outras pessoas, amém? Então essa mesa é a mesa da boa parte. Jesus, Ele tem essa mesa para nós, e nós devemos sentar nessa mesa e receber de Jesus. Jesus fala:
isso não vai ser tirado de Maria. O que não é tirado de Maria? É um ensinamento que Jesus traz, amém? Então eu e você, nós somos chamados para essa mesa, que é a mesa da boa parte, que é a mesa onde Jesus espera que nós sentamos com Ele, e que nós possamos aprender do coração dEle, amém? Sentar com pessoas também é legal, você ter tempo de qualidade, tempo de mesa, com seus amigos, com a sua família também é legal, mas nada vai comparar o seu tempo de mesa com Jesus, porque ali é a boa parte, amém? A quinta mesa é exatamente o texto que eu li para você em Marcos 14, eu já falei dessa mesa, é a mesa do sacrifício, tá? Jesus em Marcos 14, foi a palavra que eu li na hora dos dízimos e ofertas, ele estava numa mesa também, ele estava sentado, e chega uma mulher lá, uma maluca, devia ser do Bola de Neve, né? Ela é do Bola de Neve, essa mulher. E ela chega e pega aquele cântaro de unguento, de perfume, e joga sobre Jesus, né? E essa é chamada a mesa do sacrifício. Ou seja, nós temos a oportunidade de estar com Jesus e sacrificar a nossa vida para Ele. Como eu te falei, essa é uma chave muito importante. O sacrifício é uma moeda no mundo espiritual. Quando nós aplicamos o sacrifício, quando nós ofertamos o nosso sacrifício, o que nós temos de volta é revelação da parte de Deus. E por isso que eu te falo, talvez hoje você esteja sofrendo por algo, seja uma causa financeira, uma causa material, de relacionamento, o que te falta é revelação. E a chave para você ter revelação é sacrifício. Amém? É você dar mais um passo, é caminhar mais um pouco, é muitas vezes olhar para dentro de você, ver o que está errado e sacrificar aquilo. Amém? A sexta mesa é uma mesa interessante, mas é uma mesa indesejada. Talvez das 7 é a única que nós não devemos sentar. Essa é a mesa que está lá em Mateus 21, 12. Coloca lá para mim. Então vou repetir para você se você perdeu, tá? A quinta mesa é a mesa. A quarta mesa é a mesa da boa parte, a quinta mesa é a mesa do sacrifício. A mesa da boa parte você tem conhecimento da parte de Deus, que não pode ser tirado. A quinta mesa é a mesa do sacrifício, que te traz revelação, quando você senta nessa mesa. E a sexta mesa está em Mateus 21, 12, que fala assim: entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Essa mesa, amados, é chamada mesa da negociação. E é uma mesa que é claro que você não deve se sentar. Amém? A palavra fala aqui que Jesus, ele chutou essas mesas. Ele chega no templo, onde tinha que ser um lugar de oração, um lugar de consagração, um lugar de adoração a Deus, e o que estava sendo feito ali era um comércio. As pessoas não estavam interessadas em adorar a Deus, em sacrificar, em se consagrar a Deus, mas elas estavam com outros interesses. Vocês estão comigo? Repete comigo assim: mesa da negociação. E essa é uma mesa que nós não podemos sentar. Talvez você fale assim: pastor, isso não tem nada a ver comigo, porque afinal de contas, eu não tenho nada a ver com dinheiro na igreja, né? O meu business, o meu trabalho, né, é lá fora. Mas presta atenção numa coisa: talvez nós não estejamos negociando dinheiro, mas nós negociamos outras coisas. Estão comigo? Se nós não nos cuidarmos, sem perceber, nós muito facilmente nós negociamos a nossa adoração. Pega essa. Se eu e você, nós não nos cuidarmos, nós não nos policiarmos, nós negociamos a nossa adoração. E quando que nós negociamos a nossa adoração, pastor? Os momentos mais difíceis de você adorar, sabe quando que é? É quando você tem muito pouco ou quando você tem muito. E acontece duas coisas diferentes. Acontece duas coisas dentro da igreja. E glória a Deus que não é só com a sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim: glória a Deus que não é com você, irmão.
As pessoas, algumas vezes, assim, e eu falo isso porque eu já vivi isso na minha vida. Em algumas fases de nossas vidas, tomara que não seja o seu caso, nós temos dificuldade de adorar a Deus quando nós temos muito pouco. Ou seja, você está quebrado, você está num deserto, e você muitas vezes sente aquilo como uma maldição, um castigo de Deus, e você até vem para a igreja, mas você negocia a sua adoração. Você fala assim: hoje eu não vou adorar, porque afinal de contas a minha vida está esse caos, está isso aí, olha o que está acontecendo com a minha vida. Vocês estão comigo? Quando muitas vezes a culpa de Satanás, muitas vezes é culpa de você mesmo. Às vezes você entrou numa crise financeira porque você gastou demais, você foi irresponsável. Você está numa crise de relacionamento porque você levou os relacionamentos de qualquer maneira, você traiu, e daí você vem para a igreja e você negocia a sua adoração. Você fala: eu não vou adorar, porque eu vou esperar o dia que estiver tudo bem, que eu estiver fluindo, que eu estiver com dinheiro na conta, daí eu vou levantar as mãos para os céus. Isso está certo? Está errado. Quando nós fazemos isso, nós estamos negociando a nossa adoração. Nós estamos dizendo assim: a nossa adoração, ela é condicional, ela tem um preço. Se eu receber esse pagamento, eu adoro. Se eu não receber, não espere de mim que eu levante as minhas mãos, que eu adoro a Deus. Enquanto Deus, Ele tem que ser adorado em todos os momentos de nossas vidas. E eu não vou aqui ser hipócrita, querido, dizer que nós não ficaremos tristes, não ficaremos, mas nós temos que romper. Eu já tive fase na minha vida cristã. Esse ano eu estou fazendo 20 anos de nascido de novo. Eu sou um jovem de 20 anos, ou seja, tenho muito para aprender. Mas teve algumas fases da minha vida que eu não conseguia adorar, e algumas vezes eu não fui para a igreja, porque eu estava bravinho com Deus, porque Deus não me abençoou, porque eu tinha algum problema. Errado, eu negociei a minha adoração. Algumas vezes é difícil vir aqui em cima. Hoje foi um dia que, meu Deus do céu, eu tive que romper para erguer as minhas mãos. A minha vontade era ficar lá, eu nem vim aqui, porque são lutas muitas vezes. Mas eu falei: não quero nem saber, eu vou subir lá e eu vou levantar minhas mãos, porque o meu Deus, Ele vai ser adorado, mesmo na minha dificuldade. E hoje você tem que pegar essa mesa, se por acaso você senta nessa mesa, você tem que fazer como Jesus e chutar essa mesa. Eu vou adorar o meu Deus, eu vou adorar Jesus em qualquer situação. Então, quando nós temos muito pouco, nós negociamos a nossa adoração, nós botamos um preço. O preço da minha adoração é eu ter um trabalho, o preço da minha adoração é ter dinheiro no banco, o preço da minha adoração é eu ter um relacionamento. Está errado. De outro ponto, muitas vezes é difícil também adorar quando você tem muito. Acontece. As pessoas chegam quebradas na igreja, né? Como eu falei, as pessoas são diferentes e reagem de maneiras diferentes. Mas você está aqui hoje para aprender, amém? Você não vai poder depois chegar diante de Jesus e falar: eu não sabia que tinha adorado a Deus em qualquer... Tem pessoas que chegam quebradas na igreja, quebradas financeiramente, emocionalmente. E quando estão quebradas no deserto, elas quebrantam o seu coração e elas conseguem adorar a Deus. Elas têm uma atitude diferente daquelas outras que eu te expliquei. Só que por algum motivo Deus olha e Deus abençoa. Daí quando ela abençoa, ela fala: então deu para mim, eu não vou mais adorar a Deus, porque a minha adoração ela também tem um preço, e o preço é aquilo que eu consigo ganhar. Eu já ganhei isso aqui, eu já ganhei um trabalho, já ganhei dinheiro, já ganhei um carro, e agora eu não preciso mais adorar. Mais uma vez, se você faz isso, você está negociando a sua adoração. É como aqueles cambistas no templo. E se você de alguma maneira tem isso com você, você tem que chutar essa mesa para longe. Amém? Nós temos que adorar a Deus em todas as situações. Algumas vezes não vai ser fácil, amado. Algumas vezes a sua carne vai lutar, vai dizer para você ir embora, para você chorar. E se tiver que chorar, chora nos pés do Senhor, mas de alguma maneira rompa em adoração, levanta a sua mão, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Não negocie a sua adoração. Amém? O ser humano, ele foi criado com um objetivo: adorar e glorificar o nome do Senhor. E tudo que Satanás vai querer é roubar a tua adoração.
Ele vai querer te botar em situações onde você vai negociar, e ele vai falar no teu ouvido aí, ó, vale a pena adorar a Deus? Vale a pena? Você não tem nada. Deus não te deu nada, Deus te colocou nessa situação, então fica na tua, não vai mais para a igreja. E você tem que romper com isso. Você foi criado para adorar o Senhor. Você foi criado para glorificar o nome do Senhor, e você não pode perder essa essência. Alguns dias você vai estar triste, alguns dias você vai estar chateado, alguns dias vão ter conflitos e batalhas, ok. Mas olha, há um diferencial para aqueles que rompem. Há um diferencial para aqueles que rompem. Você adorar quando tudo está bem, de certa maneira é fácil. Mas eu quero ver no dia da dificuldade, eu quero ver no dia do deserto, você se levantar e levantar suas mãos e falar: eu adoro o meu Deus pelo que Ele é, e não pelas coisas que Ele pode me dar. Chuta essa mesa para longe. Não negocie a sua adoração, não negocie a sua adoração. Vocês estão comigo? A sétima mesa, amados, é o que eu quero pregar aqui hoje. Ela está lá em João 13, coloca para mim, João 13. Mais uma vez, é uma passagem onde Jesus, ele está na mesa com os seus discípulos. Você deve conhecer o famoso quadro, né, da ceia, né? É um quadro, acho que foi pintado por Leonardo da Vinci, eu acho, alguma coisa, é um pintor conhecido. Alguém, Leonardo da Vinci? Né? O quadro é meio estranho, porque estão todos sentados no mesmo lado da mesa, não devia ser assim, né? Uma mesa mais para pintar ali, ele escolheu, mas não devia ser daquela maneira, estavam ao redor da mesa. E esse texto aqui é a famosa Santa Ceia, né? Onde Jesus está ceando com os seus discípulos. É retratado em outras partes do Evangelho, mas a palavra de Deus fala assim, eu vou ler aqui, tá? Na Almeida. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado, eu já li, né? Eu li no início do culto, essa passagem. Não precisa ler de novamente, tá? É a passagem que eu li antes no começo da palavra. Jesus está ali, ele está com os seus discípulos, e em determinado momento, antes da ceia, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia com água, e ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Antes disso, ele fala que um deles viria trair, né? Jesus fala que Jesus já sabia, tinha a revelação que Judas iria trair Jesus, e depois isso acontece. Mas acontece um fato ali inusitado, né? Acontece um fato em que Pedro, né? Pedro se levanta, e na hora que Jesus vai lavar o pé dele, Pedro fala: ô Jesus, para com isso, não tem nada a ver isso aí, Jesus, eu que tenho que lavar os teus pés, o negócio aqui está errado. Daí Jesus fala: ó, o negócio é o seguinte, Pedro, vou ser bem sério contigo, se eu não puder lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. O texto de João 13, ele vai falar de 3 personagens, além de Jesus, é claro, que é o personagem principal, mas nesse texto vão aparecer o nome de 3 discípulos de Jesus: Pedro, João e Judas. Amém? Depois você pode ler o capítulo inteiro na sua casa. João aparece em um determinado momento. João está deitado no peito de Jesus. João estava próximo de Jesus, e mais do que isso, estava como a Sabrina está deitada ali no Luciano, ó. Jesus podia estar talvez com o braço em cima dele, e Jesus fala: ó, tem um aqui que vai me trair. Pedro, né, como sempre, né, primeiro ele dá aquela indireta para Jesus: ah, Jesus, ó, não pode lavar meu pé. Depois tem uma parte ali em João 13 que Pedro começa a fazer um sinal para João, tipo: ô João, pergunta para Jesus aí quem que vai trair, tipo, já querendo fazer uma fofoca, né, tipo, fofoqueiro, né, vamos saber o que está acontecendo. Mas João aparece ali simplesmente como alguém que está deitado no colo de Jesus. Estão comigo? Presta atenção, 3 discípulos. 3 discípulos. E essa mesa, querido, talvez seja a mesa mais importante de todos, chama-se mesa da identidade. O que estava acontecendo aqui nessa passagem de João 13, nesta mesa estava sendo revelada a identidade de cada um daqueles discípulos que aparece o seu nome naquela mesa. Amém? Um deles, João, você vai ver nas escrituras, lá em João 19, por exemplo, 26,
João foi o único discípulo que ficou até o fim com Jesus. É o único que, quando Jesus estava para dar o último suspiro, João estava lá junto com a mãe de Jesus e outras mulheres. O restante, a galera vazou, a galera foi embora. Homens que viveram 3 anos e meio junto com Jesus. João, amados, foi o único que teve a sua identidade restaurada. Tanto Judas, que é conhecido como o traidor, é claro que tinha uma identidade totalmente distorcida, quanto Pedro, também traiu Jesus. Vocês estão comigo? Se você tiver que guardar alguma coisa, guarda isso desse culto de hoje. Se você não tiver sua identidade restaurada por Jesus, você vai vir a trair Jesus. Estão comigo? O que é identidade, amados? Identidade é o conjunto de características que distingue uma pessoa da outra. Desde o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, a sua cultura, o seu linguajar, o seu jeito de ser, a sua personalidade, o seu temperamento, tudo isso faz parte da identidade. A nossa família, a nossa cultura, a cidade, a escola, a igreja, tudo isso imprime em nós características, que é chamada de identidade. Assim como cada um aqui tem uma carteira de identidade, que tem lá uma marca de polegar, e cada marca de polegar é diferente, a nossa identidade espiritual também cada um de nós tem uma identidade espiritual diferente, amém? E nós vamos agir no reino, e nós vamos entender as coisas do reino, e nós vamos nos relacionar com Jesus e com nossos irmãos de acordo com a nossa identidade, amém? Só que a identidade do ser humano, ela é uma identidade que foi manchada, ela foi rasgada. Em Gênesis 1:26, a palavra fala assim, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O plano original de Deus era que todos os seres humanos tivessem uma identidade perfeita, igual à identidade de Deus, amém? Só que o homem peca, ele é jogado fora do jardim, que era um lugar onde essa identidade ia se desenvolver, e todos ali teriam uma identidade, né? Eu acredito que o Jardim do Éden, a palavra mesmo fala que tinha um portão, né? Era um lugar fechado, e ali era como um lugar onde as pessoas seriam treinadas para irem e povoarem toda a terra, levando aquela identidade. Só que o primeiro homem, ele peca, e ele é jogado para fora desse jardim, e ali por anos e anos e anos e anos e anos, a identidade do ser humano, ela foi sendo manchada, rasgada e destruída, amém? E até os dias de hoje, a nossa identidade, ela não é mais a identidade que foi planejada por Deus. Os nossos traumas, os nossos medos, todas as experiências que a gente passa, né? Elas vão gerando em nós marcas da nossa identidade, amém? O pecado, amados, ele veio para corromper a nossa identidade original. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer uma boa notícia hoje? Jesus, ele veio para restaurar a nossa identidade. Aplauda Jesus. Coloca para mim lá Romanos 8:29, só para você não achar que eu estou mentindo, inventando coisa. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está falando de Jesus, né? Jesus veio com essa missão de transformar a nossa identidade. Então nós todos aqui, em maior ou menor grau, nós temos a nossa identidade manchada, marcada pelo pecado, amém? O nosso processo cristão, a nossa vida cristã, é uma vida de restauração da identidade, amém? A gente fica pensando, né? Se você for olhar os discípulos de Jesus, por que Jesus não escolheu uns caras assim, devia ter gente melhor que esses discípulos, fala a verdade, né? Os discípulos, cara, era gente como a gente, era, cara, os pescadores lá, que tinha a vida deles, né? Tu vê eles falando umas coisas absurdas, tu vê eles ficaram 3 anos e pouco com Jesus, no final, a maior parte vaza, vai embora, desacredita no chamado de Jesus, apenas um ficou.
Isso, de certa maneira, você pode pensar que é negativo, mas eu vejo por um lado positivo. Isso nos mostra, queridos, que assim como aqueles homens, né, que muitos depois tiveram uma segunda chance e foram restaurados, né? O próprio Pedro aqui, que chegou a trair Jesus, depois teve o seu chamado restaurado, foi alguém que escreveu uma carta, que, né, levou a palavra de Deus, foi usado de uma maneira poderosa. O Evangelho, ele nos mostra que há possibilidade da nossa identidade ser restaurada, amém? E que é um processo, e que nós como cristãos, nós temos que batalhar para que essa identidade, ela seja restaurada de acordo com a vontade de Deus. Judas, Pedro e João. João, o único a permanecer. Judas, ele demonstra uma identidade totalmente quebrada, machucada. Ele trai por dinheiro, né? Ele trai de uma maneira muito feia. Mas também Pedro. No final de João 13, você vai ver Pedro falando: não, Jesus, estou contigo, Jesus, ó, até o fim. E Jesus fala a famosa frase, né? No final do capítulo 13 do Evangelho de João, ele fala: Pedro, Pedro, não é bem assim como tu pensa. Antes do galo cantar, tu vai me trair 3 vezes. Não deu outra. Logo em seguida, Pedro é colocado numa situação, as pessoas chegam: ô Pedro, tu é de Jesus? Ele: não sou. Trai na cara dura. Por quê? Uma identidade não totalmente restaurada por Deus. Vocês estão comigo? A falta de uma identidade restaurada vai ocasionar falta de visão espiritual. Esse que é o problema. Se você não procurar restaurar a sua identidade, a imagem e semelhança daquilo que Deus planejou, você vai ter falta de visão espiritual. É o que Judas e Pedro tiveram. Primeiro Judas, né? Não devia nem acreditar, né, em Jesus. Pô, Jesus é mais um que está aí, né? Vou aproveitar aqui e ganhar uma grana. Pô, ter uma oportunidade da hora, apareceu para a minha vida, oferecendo uma grana para ele. Já Pedro estava com Jesus, mas estava cheio de dedo, né? Ele não tinha visão completa daquilo que Jesus tinha. Para Pedro, talvez Jesus fosse um rei que ia sentar num trono. Então ele pensou: que negócio é esse? Um rei lavando meu pé? É diferente. Pedro, ele não tinha visão das coisas espirituais, amém? E muitas vezes o que nos atrapalha, querido, é que nós não temos visão do que está acontecendo. Acontece algo e a gente acha que é outra coisa, a gente age de uma maneira diferente, e a gente precisa de visão, para saber exatamente o que está acontecendo, para daí a gente poder agir de uma maneira correta. Mas a visão, ela só vai vir com a restauração da nossa imagem. Falta de identidade restaurada por Jesus vai ocasionar falta de visão. Judas e Pedro não tinham uma visão espiritual sobre o ministério de Jesus. Isso foi causado pela falta de identidade. E isso é um grande problema. Vira para quem está do seu lado e fala assim: a falta de identidade, que gera falta de visão, é um grande problema. Eu vou te mostrar que problema é esse. Abre comigo lá Mateus 7:22. Não quero te assustar. Deus é bom, amém? O pecado, ele manchou a nossa identidade, mas Jesus, ele veio para restaurar. E o Espírito Santo, ele está aqui hoje, ele quer restaurar a tua identidade. Mas nós temos que prestar atenção, amados. O Evangelho não é brincadeira. O reino de Deus não é brincadeira. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Próximo. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é isso aqui? É exatamente o que eu estou te falando. Pessoas que não tiveram a sua identidade restaurada,
levaram a sua vida cristã, até iam para a igreja, até faziam a obra de Deus. Alguns talvez fossem líderes, mas nunca tiveram verdadeiramente a sua identidade, a sua característica, o seu coração tocado por Deus. Fizeram milagres, profetizaram, mas quando chegar diante do Senhor, Jesus vai falar, e todos nós vamos chegar diante do Senhor, amém? Jesus vai falar, cara, irmão, era para ter mudado essa identidade, era para algo ter mudado dentro de você. O Evangelho veio para mudar algo dentro da sua vida. O Evangelho não é para massagear o seu ego, o Evangelho não é para te exaltar, o Evangelho não é para te abençoar, o Evangelho é para transformar a tua vida de dentro para fora. Isso chama-se identidade. As suas características têm que ser mudadas. Identidade não restaurada leva à falta de visão, e a falta de visão vai levar você e eu a trair Jesus. Como aconteceu com Judas e como aconteceu com Pedro. Em graus diferentes eles traíram Jesus. Parece dura essa palavra, né? Você vai falar, misericórdia, pastor. Nunca na minha vida eu vou trair Jesus, mas Pedro também falou, Senhor, estou contigo até o final, nunca vai. Jesus falou, ei Pedro, você não passou no teste, cara, tinha algo aí que precisava mudar. Sabe, amado, eu estava refletindo assim, né, o que é para nós hoje trair Jesus, né? Porque nós amamos o Senhor. Se você está aqui nessa igreja hoje, no domingo à noite, é porque de alguma maneira você ama Jesus, amém? Você quer conhecer Jesus, você quer ter intimidade, você de alguma maneira, você está nessa busca. Mas assim, trair Jesus, amado, talvez seja fazer aquilo que Ele não pediu para que nós façamos. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, era um líder, falou assim, eu quero chegar diante de Jesus, eu quero falar assim para Jesus, Jesus, tu me pediu para fazer 2 coisas, eu fiz 5, Jesus. Eu falei, misericórdia, eu não quero. Eu quero chegar e falar para Jesus, Jesus, tu me pediu 2 coisas, e eu fiz as 2 bem feito. Amém? Você tem que fazer aquilo que Jesus pediu para você, isso é propósito. E propósito não é só estar aqui em cima de um púlpito, estar servindo na igreja. Talvez o seu propósito seja cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar do seu trabalho, ser um empresário. Eu não sei qual é o seu propósito, mas o que você não pode fazer é fazer aquilo que Jesus não pediu para você fazer. Jesus nunca pediu para Pedro carregar uma espada, e nem muito menos cortar a orelha de Malco. Pastor, Jesus falou, eu vim para trazer a espada. Era uma metáfora, né? É uma espada espiritual, né? O Evangelho é guerra espiritual. Pedrão não compreendeu, deu uma treta lá, chegaram uns guardas para prender Jesus, ele puxou uma espada e corta a orelha do cara. Nada a ver, Jesus falou, Pedro, guarda essa espada, cara, misericórdia. Eu não pedi para andar com uma espada. E talvez hoje você esteja como Pedro, você esteja levantando espada que não era para você levantar. Vocês estão comigo? Vida para quem está do seu lado, fala assim, você está muito quieto hoje? A palavra está falando com você? Vocês estão comigo? Está dando para entender a palavra? A mesa da identidade. O pecado, ele manchou a nossa identidade. Nós todos nascemos já, na nossa cultura, no mundo, a nossa identidade é manchada, e o nosso caminho, nosso processo no reino, no Evangelho, é ir restaurando a nossa identidade. Se a gente não fizer isso, a gente vai perder visão. Perdendo visão, a gente em algum momento a gente vai trair Jesus, quer fazer aquilo que Ele não quer. Vou para outro lugar, vou para outra igreja. Não que não possa mudar de igreja, eu já mudei de igreja, já mudei de cidade, né? Mas hoje a gente vê assim que, né, de um pastor falou aí, né? Estava ouvindo, pastor da velha guarda, ele falou assim, antigamente a gente exortava a igreja
o irmão mudava de vida. Hoje, se a gente exortar, o irmão muda de igreja, porque o pastor exortou. Só saia da igreja se Jesus mandar. E o que eu quero trazer aqui para te ajudar e para me ajudar também? Esses discípulos de Jesus foram homens, como eu falei, comuns, como eu e você. Mas se a gente olhar a história deles, durante esse tempo que eles andaram com Jesus, o Evangelho vai mostrando marcas, vai mostrando situações onde eles erraram e que nós também podemos errar. E se a gente estiver errando nisso aqui que os discípulos erraram, talvez a gente esteja com a nossa identidade, ou o nosso processo de mudança da nossa identidade está meio falho. Vocês estão comigo? Então eu te trouxe um problema aqui. O problema é, nós temos que restaurar a nossa identidade, porque se a gente não restaurar a nossa identidade, a gente não tem visão. Não tendo visão daquilo que é Jesus Cristo, a gente vai vir a trair Jesus de alguma maneira, que é fazer, está num propósito que Ele não pediu, amém? É um problema, porque Jesus fala em Mateus 7, que muitos chegarão diante dele, e Jesus vai falar, cara, não te conheço, não. Então qual é a chave aqui hoje? Nós vamos olhar para o Evangelho, e nós vamos perceber o que aqueles discípulos eles erraram durante essa caminhada, e que nós não podemos errar como cristãos, amém? E se a gente identificar isso na nossa vida, a gente vai perceber que a gente tem que mudar, amém? Então não fique com medo. Em nome de Jesus eu profetizo, você vai chegar naquele grande dia do Senhor, você vai chegar diante do Senhor Jesus, e Ele vai falar, servo bom e fiel, fosse fiel, tivesse a tua identidade transformada, você renovou a sua visão, você cumpriu o seu propósito, entra para o descanso e para o gozo do teu Senhor. Mas nós temos que prestar atenção, Evangelho não é brincadeira, Evangelho é uma coisa séria. Xande, glória a Deus pela tua vida que está aqui, esposa, né? Nossos queridos, família, Deus abençoe. Quais foram as falhas dos discípulos de Jesus que apontavam para dificuldades na identidade deles? Anota aí se você quiser mudar, só se você quiser mudar. Primeiro, falta de prioridade. Você vai ver que em determinados momentos, os discípulos de Jesus que andavam próximo deles, eles não tinham a mesma prioridade do que Jesus. Em algum determinado momento, Jesus falava, eu vou por Samaria. Eles falavam, está louco Jesus, Samaria não. Em determinado momento, Jesus falou, eu vou ficar. E eles falaram, não Jesus, fica não, Lázaro lá precisa. Jesus, não, espera. Em determinado momento, dois irmãos, Pedro e André falaram, Jesus, o negócio é o seguinte, mandaram a mãe, né, mais feio ainda, mandaram a mãe dele pedir para Jesus, Jesus, dá um cargo de general e de tesoureiro, e os dois vão sentar do lado de vocês. Total falta de prioridade, a prioridade não era aquela de buscar se exaltar, vocês estão entendendo? Você tem que estar com uma prioridade alinhada à prioridade do reino. Qual é a prioridade do reino, querido? É saquear o inferno e povoar o céu. A prioridade da sua vida deve ser levar salvação para a sua casa, para a sua vizinhança, para o seu trabalho. A prioridade de Deus é você servir na igreja, na casa que Deus te colocou, para que as pessoas que estão lá fora venham para cá e se sintam amadas por Deus. Se você trocar prioridade, daqui a pouco você está querendo subir no altar para aparecer, ou você está querendo um cargo, falta de prioridade, não é essa a prioridade. A prioridade é oferecer a sua vida como sacrifício, para que Deus possa usar, e que pessoas possam ser salvas. Aplauda Jesus. O próprio texto de Marcos 14, eles não entenderam a prioridade de Jesus, que era ir para a cruz. A mulher chega, derrama o perfume sobre Jesus e levanta lá uns cabeção. Para com isso. Olha o que a mulher está fazendo. Vamos dar para os pobres. Não que esmola não seja importante na Bíblia, né, amados? Claro que tem, esmola é importante. Mas não era a prioridade daquele momento. Jesus estava falando, a prioridade agora
me preparar para que eu possa ir para o meu pai. E eles estavam falando, não, teve determinado momento que eles falavam, não, Jesus, repreendo, em nome de Jesus tu não vai morrer. Em nome de Jesus. E talvez se a gente estivesse lá hoje, né, mano? A gente não pode julgar os irmãos também, né? Talvez se a gente estivesse lá, o que a gente ia fazer, né? Então assim, ó, a sua prioridade da sua vida, tem que trabalhar, tem que cuidar da sua casa, da sua família, mas assim, ó, o seu coração na obra, no reino de Deus, a prioridade é que vidas sejam salvas. Como eu falei, evangelho não é se exaltar, evangelho não é crescer, evangelho é descer um andar, é se abaixar, para que outros possam subir em cima de você e alcançar coisas que eles não conseguiam sem ter você, amém? É ser servo, é servir. Então sempre quando há uma troca de prioridade, é um sinal que a nossa identidade, ela está, o nosso ego, o nosso coração está pedindo outra coisa, quer aparecer, quer dinheiro, quer fama, quer poder. Não que não possa querer dinheiro, não que não possa querer ter família, não é nada disso, mas a prioridade de um cristão tem que ser levar salvação, a sua vida tem que ser um testemunho vivo, amém? Segunda coisa que a gente observa na vida dos discípulos e que talvez a gente venha observar em nossas vidas: não compreender os propósitos de Deus, né? Eu já falei um pouco disso, até me adiantei. Em algumas situações, os discípulos de Jesus não queriam que Jesus fosse para a cruz, porque na cabeça dele, o propósito de Jesus era ser um rei terreno, alguém que ia guerrear contra Roma, vencer o exército romano e subir num trono físico. Mas esse não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era um reino espiritual. Então você tem que compreender os propósitos de Deus. Sabe, amados, a maior parte dos desertos que a gente passa é tratamento de Deus. Eu olho para trás da minha vida, os desertos que eu passei, financeiro, de perseguição, foram possibilidades de crescimento que Deus colocou na minha vida. E talvez você está aqui hoje, você está num deserto, que é uma situação difícil, uma situação onde, né, deserto é lugar de escassez, onde tem falta. Olha, quase 100% de chance, é Deus te colocou lá, porque Ele tem um propósito de que a sua identidade dentro desse deserto seja renovada, amém? Todo deserto que eu entrei, muitos deles entrei com a minha esposa, nós saímos daquele deserto fortalecidos, com a nossa identidade renovada, com o nosso propósito e a nossa visão alinhados com o propósito de Deus. Quando a gente está lá dentro é difícil de ver isso, eu te confesso, a gente acha que é Satanás, não, Satanás se levantou. Às vezes Satanás se levanta com permissão de Deus para tocar alguma área de nossas vidas, porque Deus permite, porque Ele sabe que ali é algo que você tem que ser tratado. Vocês estão comigo? Muitas vezes os discípulos de Jesus tinham falta de empatia, que é outro ponto que talvez a gente peque. Muitas vezes Jesus, Ele falava, galera, vamos orar, vamos... E os discípulos iam dormir. Muitas vezes os discípulos não estavam preocupados com as pessoas, estavam mais preocupados com, né, o bem-estar, a organização. Chega uma mulher que está doente, gritando, Jesus, filho de Davi, e eles falam, Jesus, manda essa mulher embora, pelo amor de Deus, que mulher mais chata. Falta de empatia. O que é empatia? É sentir a dor do outro, amém? Se a gente não cuidar, a nossa identidade deturpada pelo pecado deixa o nosso coração duro, e daqui a pouco a dor do outro já não é tão relevante. Mas a dor do outro é a dor do outro, para você pode não doer, mas só ele sabe a dor, né, que ele sente. Vocês estão comigo? Mas para a gente terminar, posso terminar já? Estão satisfeitos? Para a gente terminar, amados, e talvez seja a lição principal dessa palavra, algo que nos mostra que a nossa identidade precisa de conserto ainda,
que a gente precisa melhorar, que a gente precisa avançar, que a gente precisa alinhar a nossa vida aos padrões do reino. É o que acontece aqui em João 13 com Pedro, quando Jesus tenta lavar os pés dele. Presta atenção. O que Pedro ele estava fazendo naquele momento que ele diz assim: Jesus, sai para lá, Jesus, misericórdia, não lava o meu pé, porque olha, eu não estou entendendo isso, Jesus. No meu padrão de pensamento, eu que tenho que lavar os teus pés. O que é isso? Muitas vezes a gente comete esse erro sem saber que está cometendo. O que Pedro estava fazendo? Ele queria pegar Jesus e encaixotá-lo dentro da mente dele. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus, ele não cabe dentro da tua mente. Se você quiser entender Jesus aqui, ó, você nunca vai conseguir fluir no reino. Jesus é sentido aqui, ó, no Espírito. O que Pedro estava falando era o seguinte: não, Jesus, tu tem que caber dentro do meu padrão de pensamento. Eu penso dessa maneira aqui, e tu tem que vir, Jesus, e tu tem que se adequar ao meu pensamento, senão não vai dar certo. Só que não é assim que funciona. Vira para quem está do seu lado e fala assim: não é assim que funciona com Jesus. Agora levanta o teu dedo de profeta e fala assim, ó: é você que tem que caber dentro de Jesus. Não é Jesus caber dentro do teu pensamento. É você que vai ter que dar um jeito de achar um espaço e entrar dentro do pensamento de Jesus. Só que nós muitas vezes, assim como Pedro, nós estamos falando: não, Jesus, isso aqui não cabe, porque eu não entendo. Estão entendendo? Isso é uma falha na nossa identidade, porque a gente está muito apegado a um padrão filosófico, um padrão mundano, lógico, matemática. Mas pensa eu, professor de matemática, mano, que guerra que foi. Teve um tempo atrás, a igreja que, em 2017, a igreja que eu me converti na Inglaterra fez aniversário, e o pastor lá pediu para aquelas pessoas que se converteram lá, mandasse um vídeo. Sabe esses vídeos que a gente passa em aniversário, né? E eu mandei, inclusive gravei aqui na igreja, assim, um vídeo lindo. E depois eu assistia eles passando o vídeo lá, né? E o meu pastor foi meu primeiro pastor, pastor Elcio. Cara, ele ficou muito emocionado, assim, né? Ver que agora eu sou pastor. E ele estava falando assim, né? Como é lindo, né? O reino de Deus. E ele falou: imagina o Léo, pastor. A gente nunca ia imaginar, porque o Léo era um cara lógico, matemático, tinha que tudo caber dentro de um padrão lógico. Eu era assim. Como assim dar dízimo para eu prosperar? Se eu der o dízimo 10%, eu vou ficar 10% mais pobre. Não cabia, querido, no meu padrão mental. Eu tenho que economizar. Então eu vou pegar esse 10, eu estou quebrado, eu vou pegar e vou guardar aqui meu rico dinheirinho. Só que Jesus falou: não é assim que funciona no reino. No reino, você sacrifica, você dá, para daí você ganhar lá na frente. Vocês estão comigo? Isso é só um exemplo, mas tem tantos outros exemplos. Se você observar na sua vida, talvez você queira pegar as situações da sua vida e que o reino, o evangelho de Jesus esteja adequado àquilo. Ah, não, eu só me relaciono dessa maneira, porque eu aprendi assim, meu pai é assim, meu avô é assim, meu bisavô é assim, e tem que ser assim. Jesus, não funciona dessa maneira. E isso é uma restauração da identidade. Quando que eu comecei a fluir no reino? E graças a Deus foi muito cedo, amado, porque a minha grande dificuldade, eu era quebrado financeiramente, eu era alguém que, misericórdia, eu tinha tudo para prosperar. Meu pai foi um homem próspero, meus irmãos foram homens prósperos, eu tive a oportunidade de estudar, eu sempre trabalhei desde os 13 anos, mas tinha algo espiritual na minha vida, e glória a Deus que teve, hein? Glória a Deus que teve, porque foi num deserto da minha vida, financeiro, sentimental, que eu encontrei o meu Salvador. E talvez você está aqui hoje, você está num deserto e Deus está te falando: você está nesse deserto porque Deus quer ter um encontro contigo, porque deserto é lugar de silêncio,
Deserto é lugar de poucas vozes, e é no deserto que muitas vezes as vozes se acalmam e a gente escuta a voz do nosso Senhor. Aplauda Jesus. Mas Jesus não cabia na minha caixa. Jesus não cabia na minha cabeça, amados. Sabe o que eu fiz? Eu falei: Jesus, eu estou cansado. E talvez você chegou aqui hoje cansado também. Eu tinha 28 anos, querido, eu estava cansado de sofrer, eu estava cansado de ter relacionamentos falidos, de falir financeiramente, eu estava falido em tudo na minha vida. Eu falei: Jesus, eu abro a caixa da minha vida, eu abro o meu padrão mental, eu abro as minhas certezas. Eu não tenho certeza mais nenhuma, as minhas certezas são as tuas certezas. E eu comecei a fluir no Senhor. É claro que foi um processo, teve outras áreas que talvez demorou mais tempo, mas talvez você está aqui hoje para escutar essa palavra, e essa palavra ela tem o poder de transformar a tua vida. Talvez você esteja relutando com uma coisa, porque você quer que seja do seu jeito, e Jesus está falando assim: ei, querido, querida, para fluir, para transbordar, para acontecer, vai ter que ser do meu jeito. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, pode apagar a luz, coloca o teu coração agora diante do Senhor, começa a sondar a tua vida, começa a sondar aquilo que tem atrapalhado a tua caminhada, começa a colocar diante do Senhor os teus conflitos, as tuas incertezas, as tuas perguntas sem resposta. Abre o teu coração para o Senhor agora. Talvez você tenha questões que até hoje você não deixou o Senhor tratar, porque você nunca deu espaço para que Ele entrasse nessa caixa fechada do teu pensamento. Você tem certeza daquilo e você não abre mão, mas também você nunca conseguiu fluir nessa área. Você está patinando, você está... E hoje o Espírito Santo está aqui para dizer: ei, amado, amada, algo precisa ser transformado no teu interior. A transformação, ela não começa pelo exterior, ela começa pelo interior, a identidade. Algumas pessoas aqui, você ainda mente para resolver situações. Algumas pessoas aqui, você ainda engana para ganhar dinheiro. Os seus negócios não são lícitos totalmente ainda. Você tem medo, porque você acha que se você deixar de mentir no seu trabalho, ou deixar de sonegar imposto, você não vai crescer. Mas isso é um padrão mental que o mundo colocou na tua identidade. Tem que fazer as coisas certas, tem que pagar imposto, tem que levar a empresa, ou aquilo, a sua vida financeira de uma maneira correta. Eu não quero pagar imposto de renda, não vou declarar, senão eu vou perder dinheiro. Você está dizendo para Deus que você quer ficar limitado, ganhando R$2.000. Daí você não sabe por que você não flui, porque você está preso dentro dessa caixa do seu pensamento. Você tem que dizer para Deus assim: Deus, eu quero pagar R$10.000 de imposto de renda. Porque quando você estiver pagando R$10.000 de imposto de renda, você vai estar ganhando uns R$50.000 por mês. Talvez você esteja com problema em relacionamentos, e algo tem que ser quebrado dentro de você. Você está dizendo: o relacionamento tem que ser como eu quero. Eu só quero se a pessoa for do meu jeito. E Jesus está falando: eu tenho algo melhor. Os meus sonhos e os meus planos são melhores do que os seus. Eu não sei o que te passa hoje, mas algo precisa ser mudado dentro de você, assim como precisa ser mudado dentro de mim. Eu vejo aqui como uns rios de muitas águas. Não sei se você já esteve nas cataratas do Iguaçu, quando aquela catarata está cheia.
E a única oportunidade que eu tive lá, ela estava transbordando, que a gente não conseguia falar perto dela. E a imagem que eu tenho agora é desse rio cauduloso, dessa cascata gigantesca transbordando, como um sinal de Deus falando: eu quero transbordar na tua vida, mas você vai ter que abrir essa caixa da tua identidade. Você vai ter que deixar algumas coisas para trás, que talvez vão doer, mas às vezes dói mesmo. Às vezes é difícil deixar de fazer aquilo que a gente faz e pensa por tanto tempo. Você veio aqui hoje com uma pergunta. O Espírito Santo me fala que pessoas que vieram aqui, eu quero uma resposta. E a resposta para você é: sacrifica. Continua sacrificando, sacrifica para Deus. Sacrifica para Deus. Sacrifica, sacrifica. Sacrifica. Ah, mas eu não entendo, sacrifica. Ah, mas eu não posso, sacrifica. Ah, mas eu não quero, sacrifica para Deus. Você chegou aqui talvez cansado, triste, amargurado. Talvez você achava que não havia mais algo de Deus para a sua vida. Pessoas aqui que já tiveram experiências com Deus, já foram usadas por Deus, mas hoje estão paradas. Deus está falando: filho, filha, é o tempo de você se movimentar no reino de Deus. É o tempo de você dar um passo de fé no reino. É um tempo de você sacrificar, buscar conserto nessa tua identidade que está te atrapalhando e ser usado para o reino. É um tempo de prioridade do reino. Deus está falando hoje que Ele vai fazer do jeito dEle, que vai te surpreender, que vai ser melhor do que você imagina. Essa é uma noite de entrega, essa é uma noite de sacrifício. Essa é uma noite que nós temos que derramar os nossos corações na presença do Senhor. O Senhor tem pressa, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa nessa cidade, amados. O Senhor tem pressa nessa cidade, o Senhor tem pressa. Alexandre e Mariana, uma palavra profética sobre a vida de vocês. O Senhor trouxe vocês aqui para essa cidade, não tenham dúvida. Mas é um tempo de sacrifício. As lutas são grandes, as batalhas são grandes, mas o que vocês precisam hoje é de uma revelação da parte de Deus. O que você precisa, Mariana, para resolver a sua vida é revelação da parte de Deus. Você é uma mulher preciosa. O Senhor tem uma obra tremenda na tua vida. O Senhor quer te usar de uma maneira poderosa nesta geração, nesta cidade. Mas algo tem que ser sacrificado, amada. Algo tem que ser derramado hoje na presença do Senhor, para que Ele possa vir e fazer a obra completa, porque Ele tem pressa, Mariana. Não tenha dúvida, filha. Não tenha dúvida, filha. Você é escolhida por Deus desde o ventre da tua mãe. O Senhor te escolheu. O Senhor tem uma palavra sobre a tua vida. Mas Satanás, ele quer roubar, ele quer manchar a tua identidade, dizendo que você não pode, que você tem problemas. Mas sacrifica algo que o Senhor vai fazer. Ele vai vir com a cura. O Senhor está vindo com a cura sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério. Pode ficar em pé, a gente vai adorar. Vamos adorar o Senhor, vamos colocar o nosso coração derramado na presença. O Senhor te trouxe aqui hoje porque, assim como dentro de mim, há algo que precisa ser transformado dentro de você. Todos nós estamos em processo de nos tornarmos a imagem e semelhança do nosso Deus. Até que Jesus volte, querido, ou a nossa vida acabe, a gente vai estar nesse processo.
Mas sabe o que é melhor e mais lindo, Bia? É que Deus, Ele tem como se fosse um quadro, uma foto daquilo que é o nosso destino profético. Ele sabe que a versão da Bia daqui 5 anos vai ser uma mulher de Deus, que vai ser líder nessa igreja, que vai ser usado de uma maneira maravilhosa, de revelação, de palavra profética. Mas só que Deus ama a Bia de hoje. Ele ama do jeito que você é, querida, do jeito que você é. Ele não está esperando você se tornar aquela pessoa, Ele já te ama hoje. E essa palavra é para todos nós, amados. Talvez você entrou aqui hoje e o mundo te colocou em situações, você não se sente amado por Deus, você se sente alguém desprezado, alguém traído, alguém machucado, mas Deus está te falando: eu te amo. Minha amada que está junto com Roberto, Deus te ama. Deus tem uma obra na tua vida. Eu não te conheço, mas já é a segunda vez que Deus está falando contigo. Não enquadre Deus dentro do teu pensamento, não enquadre Deus, deixa Deus fazer, porque é maravilhoso. O quadro que Deus tem pintado do teu destino é maravilhoso. Deus tem um quadro pintado sobre a tua vida. Egon, levanta a mão, Egon. Deus tem um quadro pintado do teu destino profético. Fica com a tua mão levantada, guerreiro, como se tivesse uma espada. É tempo de levantar uma espada. O mundo quis manchar a tua identidade, o mundo quis apagar o sonho de Deus dentro da tua vida, mas Deus está falando: tu és um guerreiro, tu és um filho amado. Eu tenho um ministério para a tua vida. Eu tenho uma nova família, eu tenho uma nova casa, eu tenho abundância para a tua vida. Sacrifique o que precisa ser sacrificado, que esse é um tempo que Deus vai te dar revelação. Ei, escuta, Egon, revelação. Tu tem um nome alemão e Deus te trouxe para essa cidade porque Ele tem um tratado contigo, Ele tem uma palavra para ti nessa cidade. Sacrifica algo e Deus está te dando revelação. No mundo das finanças, no mundo dos negócios, a ideia que Deus vai te dar vai revolucionar o mundo das finanças. Eu vejo transbordar de Deus na tua vida, amado.